Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Português Virtual. Eu sou a professora Fabiola Rodrigues, de Língua Portuguesa e Redação. Hoje eu trouxe aqui para vocês um assunto que vocês sempre me pedem, que é: professora, qual a ordem correta para estudar português começando do zero? Vocês sempre me fazem essa pergunta. Então hoje eu trouxe aqui para vocês a ordem que eu considero mais adequada para vocês estudarem português, né? Começarem a estudar português lá do básico até o avançado. Essa ordem não é da minha cabeça, né? É a ordem seguida realmente pela maioria das gramáticas e pelos professores. Claro que vai mudar uma coisinha ou outra de uma gramática ou um professor por questão de preferência, mas essa é a ordem adequada porque para você aprender determinado assunto é necessário saber outro assunto antes. Então existe uma sequência lógica, né? Que deve ser seguida. Apenas alguns assuntos que eu diria assim que são independentes, que você pode estudar antes, depois, durante, por exemplo, interpretação de texto, ou tipos e gêneros textuais, ok? Então, vamos começar? Mas antes, curtam este vídeo e se inscrevam no canal para vocês receberem notificações de quando novas aulas forem postadas. Aproveitem e sigam-me também nas redes sociais, no Instagram, onde eu posto dicas diárias de português e faço aqueles testezinhos lá que vocês amam nos stories, TikTok, Kawaii, Passei Direto, tá, gente? No Passei Direto eu posto resumos também, já tem mais de 140 resumos quando você assistir esse vídeo, provavelmente, né? Não sei a data que você está assistindo, mas provavelmente já terá muito mais resumos. E lá no Passei Direto e no meu blog também, www.portuguesvirtual.com.br, também posto dicas, alguns assuntos de português lá interessantes, tá bom? Então é isso, vamos agora sim para a ordem correta para estudar português, começando do zero para concursos. Então, gente, para a gente recomeçar, né, a estudar português do zero lá para concursos, eu indico que vocês comecem, né, eu e as gramáticas, que vocês comecem por fonética e fonologia, onde vocês vão estudar letras, fonemas, etc. Depois vocês vão para a parte de acentuação. Em seguida, ortografia, que é o uso das letras, por exemplo, C cedilha ou dois S's, S ou Z, S, X ou Z, G ou J, enfim, uso das letras, né? Tudo isso que nos confunde está dentro da parte de ortografia. E o emprego do hífen, né? E aí eu coloquei aqui o 4, reforma ortográfica, porque dependendo da sua idade, né, você já aprendeu de uma forma diferente, aí veio a reforma ortográfica. Então acaba sendo um pouco difícil se adaptar, mas é possível. Então, lembre-se também de estudar a reforma ortográfica, tá? Nos materiais, se você pegar o material atual, ele já vai estar de acordo com a nova ortografia. Então, é muito importante também vocês perceberem isso, né? Não sei que gramática vocês têm em casa, se é uma gramática aí antes de 2016, de 2009. Então, vocês têm que dar uma olhadinha para ver. Se for depois de 2016, assim, já está de acordo com a reforma. Eu acredito que os materiais após 2010 já estão de acordo com a reforma, mas é bom vocês ficarem atentos a isso, tá bom? Então, por mais que o emprego do hífen esteja lá na parte de ortografia, você vai rever, vai confirmar ali na reforma ortográfica, não só o hífen, mas a acentuação também, tá, gente? Então, eu coloquei reforma ortográfica para vocês ficarem atentos a isso. Novos materiais, não vai vir nenhum manual assim de reforma ortográfica, porque ele já vai estar ensinando da forma atual, né, de acordo com a ortografia oficial e da atualidade. Mas é importante vocês ficarem atentos à questão da reforma ortográfica, dependendo do material que vocês tiverem em casa, tá bom? Continuando. Estrutura e formação das palavras, né? Morfema, radical, desinência, verbo nominal. E aí a gente tem lá a formação de palavras, né? Por derivação, composição, hibridismo, estrangeirismo, onomatopeia, neologismo. Tem mais siglas,
tá bom? Então vocês estudem também formação de palavras. Depois, classes de palavras, que são aquelas 10 classes de palavras que nós conhecemos, né? Importantes, fundamentais, para estudar e para o que aprenderemos a partir daqui, né? E são 10 classes gramaticais, que é substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, artigo, preposição, interjeição, conjunções e numeral. Essa é a ordem que eu acho melhor, tá, gente? Quando vocês forem estudar a classe de palavras, não comecem por advérbio. Eu sugiro que comece com adjetivo, ou, desculpem, com substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, ok? Então, vocês vão estudar essas classes de palavras. Aí, depois a coisa começa a complicar um pouquinho. Vamos para a sintaxe, que vocês, né, aí terão que ver a diferença, né, começar a estudar frase, oração e período, ok? Estudado frase, oração e período, vamos começar a análise, né, sintática. Sujeito, aprender a sujeito, predicado, transitividade verbal, complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto, que acontece, complemento nominal, aposto vocativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal, predicativo do sujeito e do objeto, agente da passiva. E a análise do período composto também, né, gente? Ali começou a análise, eu não sei se eu escrevi período simples, mas a gente começa por período simples e depois os períodos compostos, que são orações coordenadas, orações subordinadas, e aí vem orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais e reduzidas. Ok? Até aqui tudo bem? Vão anotando aí a ordem para estudar português. Depois, o item 9, sugiro concordância verbal, depois concordância nominal, regência, que é muito importante, principalmente para a redação. Se o seu concurso tem redação, é muito importante também, regência verbal e nominal. Concordância também, né, gente? Uso da crase, pontuação, né? Ponto, e vírgula, exclamação, interrogação, travessão, tudo isso é pontuação. Colocação pronominal. Os pronomes a gente viu um pouquinho antes ali na parte das classes de palavras, mas a colocação pronominal em si eu indico nessa fase aqui, tá? E aí vamos para a semântica, né? Que é a conotação e denotação, figuras de linguagem, funções da linguagem, homônimos e parônimos, sinônimos e antônimos, hiperônimos e hipônimos, polissemia. E aí, esses aqui são os assuntos relacionados, não só a redação, né, também, porque todo concurso de português, gente, é 99%. Provavelmente provavelmente não vai existir, não vou falar 100%, porque nunca se sabe, né, mas 99% dos concursos, né, todos os concursos caem em português, né, 99% também dos concursos caem em português, e desses 99%, os outros 99% caem em interpretação textual. Então, nós precisamos estudar tipos textuais, gêneros textuais, né, tipos textuais, dissertação, narração, né, texto narrativo, dissertativo, injuntivo, gêneros textuais, notícia, poema, e-mail, tá? Então é importante saber os tipos e gêneros textuais, né? Crônica também, gêneros textuais, crônicas, contos, fábulas, etc. E interpretação textual. Porque interpretação textual cai no concurso, né, gente? E geralmente tem umas três questões assim de interpretação textual, quando a prova toda não é sobre interpretação textual, tá? Já vi concursos que são focados realmente na questão do texto ali, de interpretação. Então é importantíssimo vocês estudarem este item para concursos, tá bom? Coesão e coerência, que também vai ajudar vocês na redação.
discurso direto, indireto e indireto livre, vozes verbais, funções do que é um pouquinho complicado, né? Funções do que, funções do se, variação linguística e, por fim, a redação, né? Se o seu concurso tem redação, hoje muitos concursos estão cobrando redação, você precisa treinar redação sim. Geralmente, a redação cobrada é o tipo dissertativo argumentativo, ok? E é isso, e a minha dica final para vocês é treinarem bastante questões de concursos, especialmente da banca do seu concurso, para você conhecer o estilo da banca e já se adaptar ao estilo dessa banca. Normalmente as bancas não mudam o estilo e nem os assuntos cobrados, tá? Varia pouco, então eu sempre indico estudarem questões de concurso para praticar, tá? Nada como a prática, e de preferência da banca do seu concurso. E praticar a redação, tá, gente? Pratiquem muita redação. Procurem, se vocês puderem, um profissional da área, ou seja, um professor de português, tá? Uma pessoa, né, um professor formado em letras, realmente, graduado em letras, que seja professor de português, ou até um estagiário, assim, um estudante de letras, dependendo do período que ele estiver. Ele é capaz de corrigir a sua redação, de identificar os erros, tá? Então procurem um profissional da área para corrigir a redação de vocês. Eu faço esse, né, trabalho com correção, vou deixar o link aqui para vocês. Mas não sei se conseguirei, às vezes minhas vagas acabam. Então é importante que, independente de vocês praticarem a redação comigo ou com outro profissional, que seja um profissional de letras, tá? Eu venho batendo bastante nessa tecla. Ok, pessoal? Um beijo, bons estudos e sucesso!